Oi, voltei. Vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas para vocês de como saber quais os livros certos para investir dinheiro no curso de Relações Internacionais. Vou deixar aqui bem claro logo no começo do vídeo que no curso não é obrigado você a comprar todos os livros que indicam ou comprar todos os livros que os professores vão falar. Muitos tem na biblioteca da sua universidade, muitos vão ter na internet, tem muitos que já têm domínio público. A gente encontra muitos materiais na internet, mas muitas pessoas têm o interesse de investir em alguns livros específicos e eu vim dar as minhas dicas para vocês de quais livros eu investiria se fosse hoje, nos dias de hoje. Então vamos lá começar. Vou começar de uma maneira um pouco diferente, eu pensei muito antes de colocar esse livro aqui, mas no final das contas eu acho que ele vale muito a pena. A gente tem que saber de muitas coisas específicas, às vezes tem alguns temas que a gente não conhece, muitos conflitos que a gente nunca ouviu falar, por serem muito específicos ou de regiões que nem sempre a gente tem a oportunidade de comentar, por isso que eu acho que esse livro é importante, que é o Grande Livro das Coisas Horríveis. Eu não li o livro inteiro, mas é um dos livros que eu acabo recorrendo várias vezes. Eu acho que esse foi o intuito de montar a listinha de livros recomendados de hoje. São livros que eu acabo indo e voltando várias vezes e que me foram úteis em várias situações diferentes. Esse livro, apesar do nome ser um pouco cômico, apesar de trágico, não é mesmo? Ele traz informações rápidas, precisas, é o que você precisa saber de maneira bem pontual sobre várias guerras, conflitos, genocídios que aconteceram no mundo, de situações que nem sempre são muito comentadas, tanto no curso como na vida acadêmica como um todo. Então, eu acho que é importante para a gente saber, mesmo que de maneira bem superficial, sobre o que aconteceu no mundo em alguns lugares específicos. Fala sobre muita coisa, desde os tempos atuais, desde séculos passados, Alexandre o Grande, Primeira Guerra Púnica, a Guerra na Gália. Então são temas muito interessantes e que nem sempre são discutidos, que ter uma visão pelo menos de saber o que é, eu acho que é importante. O próximo livro eu já falei nesse canal 57 milhões de vezes, mas eu vou reforçar, que é o livro Política da Miriam Moraes. Por quê? Principalmente nessa época de eleição, a gente sabe que vira e mexe acaba tendo alguns debates que acabam tendo um viés um pouco mais político em algumas aulas, em alguns ambientes, no curso de Relações Internacionais. E se você fica meio perdido, ai meu Deus, eu não sei o que é política, eu nunca ouvi falar disso. Não, eu já ouvi falar, mas eu nunca tive muito interesse em ir atrás. Eu acho que esse livro é bem interessante, é como se fosse o ABC, para entender o que é política, direita e esquerda, como funciona o sistema eleitoral no Brasil, o sistema de poder. E eu acho que tudo isso é importante pra gente avançar para debates mais avançados. Próximo livro é História das Relações Contemporâneas, do Saraiva. Foi um dos livros que eu mais usei nas matérias de história do curso como um todo. História das Relações Internacionais, História Mundial, enfim, foi um dos que eu mais usei. E uso inclusive depois do curso, o bicho tá cheio de marcador, né, todo riscado dentro, mas eu acho que livro bom é assim, a gente percebe que a gente usou muito nessas situações, porque ele traz situações desde o começo das relações internacionais, focando na história, falando sobre as escolas, também fala da época da guerra, fala um pouco sobre as teorias de relações internacionais relacionando com os acontecimentos. Então eu acho que vale a pena ter em casa porque a gente acaba indo e voltando várias vezes. Próxima dica, na verdade, eu acho que é interessante você ter um livro que trate sobre a introdução às relações internacionais. Já fazem 4 anos, né? Me formei ano passado. 4 anos que eu fiz Introdução às Relações Internacionais, que foi quando eu comecei a graduação em 2014. Então, muitos dos livros que eu posso citar aqui sobre esse assunto pode ser que não sejam mais utilizados ou sejam utilizados de uma maneira um pouco menor. Eu sei que eu já vi em mãos de outros alunos, de outros calouros, outros livros de introdução às relações internacionais que eu não usava na minha época. Então eu acho que é importante você conversar com professores, com outros alunos, sobre dicas de livros de introdução. Os dois que eu tenho aqui em casa é o da PC Quilo, que eu gosto muito e é um dos que eu acabo mais recorrendo porque tem questões muito pontuais. E o segundo é a Introdução ao Estudo das Relações Internacionais, que fala um pouco mais da história. Esse aqui é um pouco mais teórico do que o da PC Quilo. Por último, não menos importante mesmo, é o Teoria das Relações Internacionais. Esse livro não é muito barato, não me lembro quanto eu paguei na época, faz muito tempo que eu comprei o meu. Mas assim,
Eu acho que vale muito a pena o investimento, porque livro de teoria é uma das matérias mais densas do curso, diga-se de passagem. Existe muito, tem vídeo aqui no canal de dicas para estudar a teoria das RI, mas o que acontece é que esse aqui é um livro bem completo, fala sobre várias teorias na versão de vários autores e acaba aprofundando um pouco mais do que outros livros que eu tenho aqui sobre teoria, que tem uma visão mais rasa sobre o assunto. Então acho que esse aqui aprofunda um pouco mais, vale a pena ter, é como se fosse um manual das teorias. Dicas adicionais para comprar livros. Uma das épocas que eu mais comprei livro na vida foi na época do TCC. É muito importante você ter em vista quais são os livros que você mais vai usar. E como que eu vou saber isso? Lendo. Vendo o índice, vendo se tem muitos tópicos que você acha que vai aproveitar. Livros base sobre assuntos fundamentais que você está tratando no seu trabalho, eu acho que são importantes. Talvez são importantes, mas se for para investir eu escolheria esse. Ao invés de a gente sair comprando tudo às cegas, porque muitas vezes tem um livro gigante e você vai acabar usando 1 ou 2 capítulos do livro, aí eu já acho que não vale tanta pena. Teve um livro que eu comprei que foi bem isso que aconteceu comigo, eu li o livro inteiro e o livro inteiro serviu para o meu TCC, que é o Genocídio e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, esqueci, Luiz alguma coisa de Paula. Vou deixar o nome aqui caso alguém tenha interesse. Mas foi uma compra bem assertiva, porque eu usei muito o livro durante o TCC inteiro, então eu não me arrependo. Mas tem alguns outros livros que eu comprei sobre o mesmo assunto, sobre Ruanda, que eu não usei com tanta intensidade, então eu acho que eu não teria tanta necessidade assim de ter investido. Por fim, eu digo que comprar é muito bom, a gente sabe, mas a gente também não pode desperdiçar as oportunidades que a gente tem na internet, nessa internet maravilhosa, super vasta que a gente tem por aí. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre dicas de como comprar livro, de onde comprar, dicas de materiais gratuitos para estudar relações internacionais, dicas de sites gratuitos para buscar temas de relações internacionais, dicas de sites para poder buscar obras e artigos específicos para quando você está escrevendo o TCC. Vou deixar tudo isso aqui no box de informações, são informações adicionais. Espero que ajude vocês de alguma maneira. Antes de comprar o livro de fato, acho que também é importante dar uma olhadinha nas opiniões de outras pessoas, conversar com outras pessoas ao seu redor, outros professores, dar uma olhadinha lá no Scoob, que é um aplicativo e que muitas pessoas acabam postando lá as leituras que elas fizeram com a opinião dos livros, o que elas acharam. Eu acho que isso é importante para ter uma noção, se você acha que o livro vai ser realmente útil ou não. Dá uma olhada também nos sites, tanto da Saraiva quanto da Amazon, são os que eu acabo olhando com um pouco mais de frequência. Vira e mexe tem alguns comentários sobre os livros embaixo, de onde aperta para comprar. Então são avaliações de outras pessoas que já leram, outras opiniões que eu acho que é importante ter também na hora de comprar. É um investimento muito grande. Livros são sempre muito bem-vindos, mas se é pra gente escolher a escolha certa, né? Pra investir, acho que é importante a gente fazer isso com um pouco mais de consciência. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!